Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de hoje o Chega anunciou uma manifestação para o dia 21 de setembro que tem como tema a imigração descontrolada e o sentimento de insegurança, que inclusive já foi assinalado, por exemplo, por Carlos Moedas, que é o Presidente da Câmara de Lisboa, e o Chega decidiu marcar uma manifestação para o sábado, para o dia 21 de setembro, que é sábado, calha num sábado. Eu provavelmente posso dizer desde já estarei presente, não consigo garantir já, porque falta mais de um mês, mas muito provavelmente estarei presente na manifestação e faço o convite para que vocês estejam também presentes. Venho então mostrar-vos essa notícia para falar um bocadinho sobre esse comunicado, sobre as razões pelas quais o Chega decidiu marcar essa manifestação e também falar de alguns dados que são curiosos do ponto de vista da imigração. Vamos então ver aqui esta notícia da CNN em que é dito: Chega prepara manifestação contra a imigração descontrolada e insegurança. Num comunicado, o Chega sustenta que este alegado descontrole, portanto alegado, veja-se bem, o descontrole é alegado, veja-se bem, juntamente com o aumento da criminalidade confirmada pelos autarcas de Lisboa e Porto, tem preocupado os portugueses e diz ser o único partido que constantemente tem alertado para isto. E é verdade, nós não vemos nenhum partido com coragem de debater a imigração, a não ser que seja debatida nos moldes do politicamente correto, que é o molde de que todos os imigrantes vêm contribuir, eles são muito bonzinhos, nós é que não temos os braços abertos que chegue e aliás até devemos financiar cursos, por exemplo, como o Dr. Luís Montenegro já anunciou, devemos financiar cursos no turismo, devemos financiar RSIs, devemos dar benefícios fiscais para imigrantes que queiram abrir um negócio. Os portugueses que estão a sair, que se desenrasquem. Os portugueses que são a maior comunidade de imigrantes na Suíça, pelo que eu percebi, pelo que vi hoje durante a tarde, esses não interessa. Os imigrantes sim, pessoas do terceiro mundo que vêm fazer trabalho braçal, profissões essas que provavelmente daqui a 5, 10 anos estão extintas por causa do avanço das tecnologias, esses é que é para nos preocuparmos. Os portugueses esqueçam, nem vale a pena pensar nisso. O Chega está a organizar uma manifestação contra a imigração descontrolada e insegurança nas ruas, que vai acontecer no dia 21 de setembro em Lisboa, anunciou esta quarta-feira o partido. Com mais de 1 milhão de imigrantes, a imigração descontrolada continua a ser um grande problema em Portugal, principalmente porque não temos qualquer tipo de informação sobre muitos dos que cá chegam. É verdade, até há bem pouco tempo. E o PSD anunciou esta medida que ameniza um bocadinho o problema, porque é uma medida que sem fiscalização não serve para coisíssima nenhuma, terminou com a manifestação de interesse. Ora, em que é que isto se traduz? Um imigrante já não pode vir para cá com a promessa de um contrato de trabalho. Se o imigrante quiser vir para cá, tem que ter a sua documentação obtida no seu país de origem na embaixada e, portanto, não a pode obter, não pode vir para cá ilegalmente e obter cá a documentação. Documentação essa que pode ser rejeitada. Portanto, teríamos uma pessoa com a documentação rejeitada em Portugal, que é uma coisa completamente inadmissível, e essa manifestação de interesse serviria para qualquer pessoa com a promessa de um contrato de trabalho poderia vir para cá. E, portanto, promessa, tendo em conta que em Portugal não se fiscaliza coisíssima nenhuma, adivinhem, essa promessa poderia ser falsa. E, portanto, o imigrante que promete que vem procurar um trabalho pode apenas apoiar-se nos RSIs e no Estado Social, apoiar-se nos benefícios fiscais e ter aqui uma vida relativamente tranquila. É curioso, é engraçado que haja tudo para os imigrantes, mas não há nem mais um cêntimo, citando Luís Montenegro, para as forças de segurança, por exemplo. O partido indica que decidiu organizar uma grande manifestação contra a imigração descontrolada e insegurança nas ruas na tarde do próximo dia 21 de setembro em Lisboa. É referido também que o percurso será definido posteriormente, mas deverá envolver a Almirante Reis, a Baixa de Lisboa e a Praça do Município. E, portanto, basicamente já tem aqui a ideia de um percurso que pode acontecer e dos sítios onde esta manifestação vai ocorrer e, portanto, é como eu digo, eu provavelmente estarei presente, apareçam também. Fica o convite feito neste vídeo também. A população estrangeira em Portugal aumentou cerca de 33% no ano passado, totalizando mais de 1 milhão de imigrantes a viver legalmente no país, segundo um documento apresentado em junho pelo Governo. Portanto, reparem, só desde o ano passado para agora, a população estrangeira em Portugal cresceu praticamente um terço da população que cresceu. E, portanto, reparem, neste momento, se nós tivermos em conta os 400 mil pedidos tão falados na AIMA, às portas da AIMA, das pessoas que estão lá diariamente, que nem sequer conseguem ser atendidas, se nós juntarmos essas pessoas e mais uma ou outra que não sejam totalizados, que não sejam contabilizados, estamos a falar praticamente de 15% da população. 15%! Enquanto os nossos jovens
jovens estão a sair, enquanto os nossos idosos estão a morrer e enquanto entram 200 e 300 mil pessoas por ano, nós conseguimos, em média, já com filhos de imigrantes incluídos, 84 mil nascimentos. Portanto, agora digam-me, por favor, à semelhança do que é dito por alguns investigadores americanos wokeistas, que a matemática é racista. Digam-me que a matemática é extremista, que é nazi, que é fascista. A matemática é o que é. E, portanto, nós não temos que gostar de matemática. Efetivamente não temos. Agora, que a matemática diz que os portugueses estão a ser substituídos, posso garantir que diz. De acordo com o Executivo, a maior parte das autorizações de residência atribuídas em Portugal são para o exercício da atividade profissional. Tudo bem, as autorizações de residência podem ser atribuídas para isso. Mas quem é que fiscaliza que estas pessoas estão mesmo a trabalhar? Quem é que fiscaliza que estas pessoas não estão dependentes de subsídios e do Estado Social? Quem é que fiscaliza que estas pessoas estão a contribuir o suficiente para passarem a ser chamados verdadeiramente contribuintes? Porque podem contribuir tão pouco, nomeadamente através de carros TVD, como sabem, os Ubers trabalham em recibos verdes e, portanto, não pagam tanto de descontos mensalmente. E, portanto, eu pergunto, nesse aspecto, quem é que fiscaliza se estas pessoas estão a descontar o suficiente para serem considerados contribuintes, fazendo face e fazendo frente a todos os benefícios fiscais que têm? Portanto, quanto é que o Estado gasta para receber o que recebe dos imigrantes? E, portanto, isto ainda vai ficar mais engraçado. Esta notícia vai ficar giríssima quando vocês lerem aqui uma frase comigo, que eu já li e, portanto, tenho essa frase para vos mostrar. O documento indica ainda que as migrações contribuem para a revitalização demográfica e o aumento da população ativa, tendo a maior parte dos estrangeiros residentes em Portugal entre os 25 e os 44 anos. Mas reparem, há um problema demográfico entre os portugueses e nós importamos pessoas do terceiro mundo para que tenham filhos. Nós não estamos a revitalizar a demografia portuguesa. Nós estamos a permitir que um país estrangeiro e os seus habitantes se estejam a expandir para Portugal. Não há qualquer tipo de revitalização. Nós até podemos estar a ter mais filhos por causa dos imigrantes, mas esses filhos não são portugueses. E, portanto, se nós não estamos a ter mais filhos portugueses, estamos a ser objetivamente substituídos. E a pergunta que eu faço é, efetivamente, podem ser entre os 25 e os 44 anos. Porquê é que só vêm homens? Porquê é que nós chegamos ao Martim Moniz e só vemos homens? Não vemos mulheres, não vemos filhos, não vemos nada. Só vemos homens. Porquê? É a pergunta que fica no ar. E fica para a reflexão de cada um de vocês. Porquê é que chegam ao Martim Moniz e só veem homens? Porquê? É a pergunta que fica no ar. Também eu acho que é importante ser feita. Estes dados foram apresentados após o Conselho de Ministros em que o Executivo PSD-CDS, liderado por Luís Montenegro, aprovou o Plano de Ação de Migrações que pôs fim ao regime excepcional que permitia a um estrangeiro entrar em Portugal e só depois pedir a autorização de residência e anunciou a criação de uma estrutura de missão para regularizar processos pendentes estimados em 400 mil. E portanto eu pergunto, por que raio é que estas pessoas levam de forma completamente leviana, ou levavam, né? Porque aparentemente o PSD ainda foi extremista, segundo alguns comentadores e segundo algumas pessoas à esquerda, ainda foi extremista por acabar com esta questão da manifestação de interesse, quando é uma medida completamente vazia, se não for fiscalizado. E a que é que eu me refiro quando falo em fiscalização? Bom, meus caros, se vocês têm acesso, vamos partir do pressuposto que existe um imigrante que tem cá uma loja e que ninguém fiscaliza essa loja. E, portanto, essa loja tem no máximo, e tem atividade no máximo, espaço para 2, 3 pessoas estarem lá a trabalhar. No entanto, essa pessoa, na Segurança Social, consegue inscrever 15, 20 e 30. E, portanto, se não há uma fiscalização, se nós não garantimos que essas pessoas estão verdadeiramente a descontar, não há um acompanhamento, o que é que estas pessoas vêm para cá fazer? Como é que vocês conseguem garantir, sem acompanhar e sem fiscalizar, que estas pessoas estão verdadeiramente a descontar alguma coisa e podem ser verdadeiramente apelidados de contribuintes? Não há razão nenhuma para se conseguir garantir isso, tendo em conta que ninguém fiscaliza. Como em tudo em Portugal, não é nada fiscalizado. E, portanto, meus caros, estamos num país em que os serviços públicos, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde, têm urgências fechadas, que foi uma coisa que, apesar de trágica a situação na saúde em Portugal, é uma coisa que não se via. Urgências fechadas não se via. Vemos falta de enfermeiros, falta de médicos, falta de material para ser utilizado nesses serviços. Vemos estas pessoas a entrar, não há garante de que estejam a contribuir e que possam ser verdadeiramente apelidados de contribuintes. No entanto, continuamos a trazer pessoas com os vistos de trabalho quando nem sequer confirmamos que elas estão a descontar. Não há acompanhamento e, portanto, temos cá pessoas a mais. A questão do equilíbrio das contas da Segurança Social é uma falácia completa e qualquer pessoa que saiba analisar dados consegue garantir isso.
O aumento da criminalidade é claro, até porque nós vemos uma sobre-representação de estrangeiros nas populações prisionais portuguesas e, portanto, isto tem trazido muito mais danos do que propriamente benefícios. E os portugueses estão cansados de estarem a ser roubados na sua própria casa e os representantes dos portugueses que foram eleitos democraticamente estão a rir-se na cara dos portugueses. E, portanto, eu espero que estejam presentes, não só nesta manifestação como noutras ações. Obviamente que não digo que esta manifestação vá mudar todo o panorama do país, mas pelo menos vai mostrar o que é que os portugueses sentem e vai mostrar às elites o que é que os portugueses sentem sobre este assunto. Da minha parte era isto, meus caros, obrigado por estarem desse lado. Quero-vos só pedir que deixem o gosto neste vídeo, se gostaram. Se não gostaram, olhem, não deixem gosto no vídeo, subscrevam o canal, estejam presentes, obrigado por estarem desse lado. Têm as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.